Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto. A aldeia de Betânia ficava a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, do outro lado do Monte das Oliveiras. Era lá o lugar onde viviam Marta, Maria e Lázaro, amigos pessoais de Jesus. Hoje eu quero falar de Maria, em 3 situações em que ela é mencionada na Bíblia. Em todas as situações em que Jesus esteve na casa de seu amigo, Maria teve atitudes pouco comuns na época, principalmente por se tratar de uma mulher. Na primeira, mencionada no Evangelho de Lucas 10, versículos 41 e 42, Maria estava aos pés de Jesus ouvindo falar. Sua irmã, envolvida nos afazeres de casa, pede que o Mestre Jesus interfira na atitude de Maria, que deveria ajudá-la nos trabalhos de casa. Na ocasião, Jesus responde a Marta que somente uma coisa era necessária e que Maria havia escolhido a melhor parte. Melhor parte pode ser traduzida como melhor escolha. Em outra ocasião, contada em João 11, versículo 4, a palavra nos fala sobre a ressurreição de Lázaro. Maria vai ter com Jesus, prostrada novamente aos seus pés, chorando, diz para o Mestre: se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O Mestre se comove e chora. Por fim, pouco antes da morte de Jesus, em um jantar na casa de Simão, o leproso, Maria entra em cena mais uma vez, e desta vez gerando indignação aos discípulos, quando quebrou o vaso de alabastro cheio de nardo puro, um perfume caro para ungir Cristo. Ela derrama todo o perfume na cabeça de Jesus, perfumando toda a casa. Como se não bastasse, solta o cabelo e enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo. Maria é a expressão da verdadeira adoração, da pessoa que escolhe a melhor parte, de quem consegue comover Cristo, de quem dá para Cristo o seu melhor, sendo tempo, devoção, perfume caro, entrega. Sua prioridade era agradar somente a Jesus, independente das circunstâncias e das opiniões. Escolheu a melhor parte, estar com o Senhor e desfrutar da sua companhia. Isto jamais lhe foi tirado. Não importa o preço do perfume derramado. A escolha de Maria. A tua presença vale mais. Esse é o tema do programa Buscando Jesus dessa semana. Olá, amados. Nós estamos aqui hoje para conversarmos sobre a vida e escolha de uma mulher muito especial, chamada de Maria. Sinto, se vocês pensaram que era a super especial Maria, mãe de Jesus. Não, não é sobre ela. É sobre Maria, a irmã mais nova de Lázaro, o amigo de Jesus. Maria tem algumas atitudes que vêm nos ensinar, atitudes que eu oro a fim de que cada um de nós possa viver, experimentar, colher as boas dádivas daquilo que ela faz, daquilo que ela ensina e principalmente para aqueles que já fazem, glória a Deus por isso, que eles possam continuar movidos na certeza de que a escolha que ela fez é a melhor escolha que cada um de nós pode fazer. Amém? Então eu leio para vocês
o Evangelho de João 12 e nos diz assim: Jesus ungido por Maria em Betânia. E diz a palavra: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava por traí-lo, disse-lhe: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamare, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Também no Evangelho de Mateus, Marcos também vai retratar isso. Mas no Evangelho de Mateus disse isso: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. No Evangelho de Marcos, ele diz de um preciosíssimo bálsamo. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Aleluia! É muito lindo essa atitude de Maria, a Maria de Betânia, né? Há um pouco de confusão, que Maria era essa? Seria pecadora? Mas esta Maria retratada aqui é a irmã de Lázaro. E essa Maria, ela faz esta adoração extravagante, entrando num lugar onde mulher nem deveria estar. Tendo uma atitude que a mulher só podia ter para o noivo nas suas núpcias. E ela vem e faz aquilo, independente da opinião de todo mundo naquela época. Ela surge num cenário e tem essa atitude intrépida, apaixonada, que ela quebra esse perfume preciosíssimo de nardo puro, produzido lá no Himalaia, e que ela possuía, e quebra aquele vaso de alabastro, ungindo, então, perfumando Jesus da cabeça aos pés e terminando ungindo os pés e enxugando com o cabelo, soltando o seu cabelo. Né? Paulo diz que o cabelo representava a glória da mulher, não podia ser solto em lugares públicos assim. E ela faz isso tudo por devoção, por amor. E mais uma vez, e aí entra a revelação, e pela terceira vez consecutiva, Maria, quando se encontra com Jesus, ela se prostra aos pés de Jesus. Aleluia! Então vamos voltar um pouquinho na sequência de 3 atitudes em momentos diferentes que Maria teve. E essas atitudes
que na verdade são as mesmas. Só foi ficando um pouquinho maior em proporção, né, quando ela quebra esse perfume, cujo valor valia por 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. Ela quebra esse perfume, ela entrega para Jesus o que ela tinha de mais precioso. Eu fico imaginando, né, ela olhando aquilo e resolvendo quebrar para ele, se derramar para ele, aos pés dele, ungindo profeticamente, vamos dizer assim, para o seu sepultamento. Eu acho que vocês se lembram quando Jesus ressuscita e as mulheres vão ter com ele para ungir o corpo, né? E o anjo fala: aquele que vocês estão procurando não está aí, né? Ele está vivo. E as 2 mulheres, aí outras 2 mulheres que vão para ungí-lo, Maria já tinha feito isso. Então ela se antecipou nessa atitude ousada, apaixonada e de rendição para Jesus. Só que isso não começa aí, na verdade, isso culmina nessa atitude dela, porque Maria, desde quando Jesus começou a frequentar a sua casa, e vocês sabem que Lázaro era amigo de Jesus, ela já ficava naquele jantar, Marta fazendo todas as coisas e Maria ficava aos pés de Jesus. Vocês se lembram disso? Vocês conhecem essa passagem? Eu não vou lê-la aqui, mas eu vou contar a história para vocês. Então Marta, com seus muitos afazeres, ela apela para Jesus, né? Pela ajuda de Jesus, para que Jesus possa interferir e fazer com que Maria fosse ajudá-la. Mas, na verdade, Jesus fala: Marta, Marta, por que você anda ocupada com isso? Na verdade, só uma coisa importa. E Maria escolheu a melhor parte. Sabe aonde Maria estava? Maria estava sentada aos pés de Jesus. E eu confesso para vocês que nem sempre eu entendia isso, porque eu acho que eu ainda tenho muito de Marta. E eu tinha muito mais, né, preocupada com as coisas, fazendo, né? Às vezes a gente acha que é muito pelo fazer. Não, o fazer vale. Marta tem o seu valor, mas mais importante que isso, a coisa que importa é ficar sentado ouvindo Jesus. É ficar aos pés dele. E essa foi a primeira vez em que ela aparece, Maria de Betânia, irmã de Lázaro, aos pés de Jesus. Mas depois teve uma outra vez, quando Jesus foi visitá-los, assim depois da morte de Lázaro. E é muito bonito porque diz a palavra assim: tendo dito isso, retirou-se, Marta, né? E chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Mas quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. Aleluia! Dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E aí Jesus pergunta: onde foi que vocês o sepultaram? Maria aí, quando vai encontrar com Jesus, não é pelo que ela diz, porque na verdade o que ela disse, se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, é o que Marta disse. Mas a atitude de correr para ele e de novo lançar-se aos pés de Jesus. Pela segunda vez. Num suposto segundo encontro relatado nos evangelhos. E aí, depois de uma terceira vez, quando ela fez isso, Jesus chorou.
Jesus se compadeceu do sofrimento dela. Parece que ela era assim absolutamente verdadeira na expressão dos seus sentimentos. Eu não quero acrescentar nada do que eu penso das minhas histórias, do que eu imagino, porque a Bíblia é muito clara. Não precisa acrescentar nem vírgula, nem tio, mas a gente imagina e a gente sabe que ela conseguia tocar no coração de Jesus. E aí ela consegue. Depois que o irmão, que Jesus ressuscita Lázaro, eles ficam tentando tirar a vida de Lázaro, porque ele era uma prova daquilo que Jesus tinha feito. E Jesus volta a Betânia, nesse jantar, na casa de Simão, o leproso. Certamente ele havia sido curado por Jesus. E lá é quando Maria entra, naquele lugar onde só tinha os homens. E ela entra e quebra aquele perfume precioso na cabeça de Jesus, ungindo, e se lança aos pés dele, solta o cabelo e enxuga os pés dele com seu cabelo. Tantas atitudes condenáveis, tão condenadas. Às vezes a gente se importa tanto com o que o outro vai pensar, com o que o outro poderia pensar de mim se eu fizesse isso. E se eu ficar falando glória a Deus, as pessoas vão rir de mim. Elas vão saber que eu acredito em Deus e eu falo muito de Jesus. Não. A gente não pode ter vergonha dele e nem de expressar o nosso amor, a nossa dependência, o nosso afeto. Eu fico imaginando uma mulher naquela época, porque a religião tem tanta regra, né? Mas os verdadeiros adoradores quebram as regras. Os verdadeiros adoradores, aqueles, que nós temos um pastor em Belo Horizonte que ele fala, os loucos por Jesus. Maria era uma apaixonada por Jesus, de um amor que nenhum de nós deve perder, o primeiro amor. Bom, mas vocês poderiam estar se perguntando aí, muito lindo a escolha de Maria, Qual a escolha? Vocês já descobriram, Estar sempre aos pés de Jesus. Como diz Jesus, escolhendo a melhor parte. Uma coisa só importa e Maria escolheu essa parte. Aquela que fez Jesus agitar-se no espírito e comover-se e chorar. A mesma que quebrou um perfume muito precioso, independente dos economistas lá, daquele que mexia com dinheiro, está fazendo cálculo, que era Judas. Ele não fazia cálculo porque ele estava preocupado com os pobres. E é incrível, porque aí entra também a parte de quem faz. Fazer para os outros está errado? Claro que não. Ajude, porque a expressão de quem ama Jesus é fazer pelo outro, mas em primeiro lugar para Jesus. Mas então e as obras de caridade devem ser feitas? Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, é impossível não ver Jesus na vida do outro. Não ver Jesus na vida daquele que tem fome, não ver Jesus na vida daquele que precisa. Agora, só ajudar o que precisa sem ver Jesus, muitas pessoas podem fazer. Mas em primeiro lugar está se render a Jesus nessa adoração apaixonada, nessa adoração chamada de extravagante. Na verdade, a escolha de Maria foi escolher em primeiro lugar e sobre todas as outras coisas, estar aos pés de Jesus. Ficar nessa posição. E isso me levou a um questionamento, depois que essa palavra linda que brotou, que o Espírito Santo me conduziu para essas escolhas, a partir de um texto que eu recebi de uma amiga muito querida, eu comecei a perguntar para o Espírito Santo, Senhor, mas o que é que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa semana? Sobre a escolha de Maria, sempre de estar aos pés de Jesus. Eu acho que o Senhor está nos chamando para ficar com Ele. E eu fiquei imaginando, por que aos pés? Rendição? Eu perguntei para o meu marido, o que estar aos pés de Jesus significa para você? Ele disse humildade. Uma amiga minha, a Nilza, ela disse adoração.
Outra pessoa disse rendição. Eu não sei o que você está pensando, mas na verdade, hoje, o Senhor nem está te pedindo para quebrar nenhum vaso mais para Ele. Embora a primeira parte do nosso melhor deve ser dada a Ele. E com muita vergonha, eu confesso que tão mais eu poderia dar para o meu amado, que tudo tem me dado. E às vezes, nós colocamos tantas coisas, tantas pessoas antes do amado, não é? A gente sempre coloca as nossas prioridades, se temos filho, se temos marido, se temos trabalho, né? Se temos pessoas que nos importam. Ah, queridos, nada é mais importante do que ficar com Ele, nenhuma opção. E esse tempo urge de nos convertermos a Ele, de nós conhecermos Jesus neste lugar de adoração, nesse lugar onde você diminui, você vai ser exaltado, você ouve a palavra como ela ouvia Jesus falando e você a retém, você aprende com Ele. Você conta para Ele todos os motivos das suas inquietações e você é ministrado por Ele, porque em primeiro lugar e sobre todas as coisas, no seu coração que Ele conhece, Ele sabe que está a sua atitude de dependência de Deus. Ninguém se prostra se não for por dependência e por confiança, não é verdade? Bom, mas você vai responder porque você se prostraria. Agora, minha parte é orar a fim de que o Espírito Santo continue ministrando para cada um de nós o desejo de irmos ter com Jesus, nos lançando aos pés dele. E você pode se perguntar, Sandra, ainda hoje, assim como esse evangelho, aonde ele chegar, o Senhor disse, aonde ele for contado, eles vão se lembrar da atitude desta mulher, Maria de Betânia. Assim como ele, né, ele ao ser contado, pessoas vão se lembrar da atitude dela, da prioridade dela, da escolha dela. Você pode viver a mesma coisa, começando a dobrar-se, a lançar-se aos pés de Jesus, que é vivo, que ouve, que te ouve do secreto. E você pode começar me ajudando em oração, orando para todos aqueles que não podem se lançar aos pés de Jesus e que estão com pouco ar, com pouco oxigênio num leito de hospital. Pessoas que não podem nem abaixar, porque sentiriam uma falta de ar e se não fosse isso não estariam internadas. Você pode, junto comigo, pedir perdão porque tantas vezes temos a oportunidade e tivemos de nos prostrar diante dele e não o fizemos. Bom, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E eu creio que se o amado me permitiu falar de Maria e enxergar nela a atitude de uma mulher que se rende a Ele, que se importa com Ele, que o ama apesar de tudo aquilo que as pessoas pensaram dela. Nossa, olha como é que ela fica ali. Eu fico imaginando aqueles homens falando, não era nem para ela estar aqui. Será que não tem ninguém para falar com essa mulher para sair daqui? Não importa. O foco dela era Ele. A confiança dela estava nele. Senhor, se o Senhor não tivesse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. E o ponto de quebrar, eu desejo e eu oro para que você se quebre diante dele. Você não precisa quebrar aquele vidro de perfume que você tem, aquele que você guarda com carinho, aquele que é especial para dias especiais, aquele perfume de nardo que foi capaz de perfumar Jesus e toda a casa, todo o ambiente. Mas você pode se permitir quebrar através da sua rendição, através da sua intercessão, através da sua entrega. Eu creio
que é isso que o amado quer de nós nessa semana. E por que não fazermos? Então, eu quero orar. Amado Deus, Paizinho querido, em nome de Jesus, o seu Filho amado, o Senhor e Salvador da nossa vida, eu me coloco diante de Ti. Eu estou sentadinha ainda. Eu não estou aí aos pés do Senhor ou aos pés de Jesus, mas eu peço a ajuda do maravilhoso Espírito Santo, porque eu sei e reconheço que eu nem sei orar como convém. E como Ele é quem testifica de Jesus na nossa vida, como é Ele que testemunha Jesus, como é Ele que sabe orar com gemidos inexprimíveis, eu peço, Espírito Santo, usa os meus lábios para falar ao Pai, além daquilo que eu consigo dizer com palavras. Espírito Santo, toca-nos, permita-nos que cada um de nós, ao ouvir essa palavra e aprender com Maria de Betânia, cada um de nós tem o desejo de se quebrantar diante dele, de se lançar aos pés do amado, em súplica, em oração, fazendo conhecido dele as nossas petições, não somente por nós, mas por todos os nossos irmãos espalhados por toda a terra, de uma forma especial, por todos que estão nos hospitais, nos leitos, nas UTIs. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos. Perdoa cada um deles e a cada um de nós, porque quantas vezes nós poderíamos ter nos lançado em vida e saúde diante do Senhor, e talvez muitos não o fizeram, não tenha feito e nem esperavam, surpreendidos por essa enfermidade. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos erros, às vezes a cerviz dura, que não se prostra, que não se dobra, aquele que é digno de receber adoração. Perdoa-nos, derrama a Tua misericórdia e nos acolha e cura-os para a Tua glória. O Senhor já soprou sobre nós o fôlego de vida sobre as nossas narinas. Sopra mais uma vez, curando todos quantos o Senhor puder, Pai. Em nome de Jesus, blinda-nos com Teu sangue. Permita que o homem deixe o seu egoísmo, deixe os seus interesses, Senhor, e consigam, em nome de Jesus, consigam vencer, Pai, em nome de Jesus, esta pandemia. Em nome de Jesus, ministra também para os seus amados, para as suas amadas, o desejo, Espírito Santo, isso é com o Senhor, de se render ao Senhor em primeiro lugar, de adorar o Senhor, de adorá-lo sem reservas, quebrando as coisas, os perfumes ou as coisas que às vezes nos separam de Ti. Maria tinha guardado, certamente comprado aquele perfume para um momento especial, quem sabe como as outras moças, guardado para suas núpcias. Mas ela quebrou diante do noivo, e o Senhor é o noivo desta igreja que o Senhor vem buscar. Amado, derrama a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor mais uma vez sobre todos nós, e recebe nesta noite toda a honra, toda a glória, toda a sabedoria, toda a ação de graça, Senhor, toda a adoração que o Senhor é digno de receber e nem sempre Te damos. Assim eu oro, amado, deixando cada um nas Tuas mãos, aos seus cuidados, em nome de Jesus. Bom, queridos, assim a gente termina mais um Buscando Jesus e a gente se encontra semana que vem, em nome de Jesus. Aos pés do meu amado, eu quebro
aos pés do meu